questão de número 14 da banca 6 Gran Rio. Vamos lá, fala o seguinte. De acordo com o NBC-TA 320, né, que trata aí daquilo que chamamos de materialidade no planejamento e na execução da auditoria, a estrutura de relatórios financeiros frequentemente discute o conceito de materialidade no contexto da elaboração e da aprovação, da elaboração e da apresentação de demonstrações contábeis. Embora a estrutura de relatórios financeiros discuta materialidade em termos diferentes, ela, em geral, explica que... Então, vejam, o que essa questão quer mais ou menos, pessoal? Essa questão, ela fala que não somente a NBC-TA 320, mas também outras normas, né, de contabilidade tratam também do conceito de materialidade. Então, materialidade, a gente não vê somente nas normas de auditoria. O próprio CPC 00 também trata um pouco da materialidade. As normas, né, a estrutura de relatórios financeiros aí, geralmente falam muito sobre o conceito de materialidade. Tá? E esse conceito de materialidade acaba nos explicando o quê? O que é que esse conceito de materialidade ele nos explica? E aí eu trouxe um quadrinho para vocês aqui, ó. Um quadrinho para a gente trabalhar em cima dele, tá? Então vejam, esse quadrinho ele retrata a questão. Onde a materialidade, pessoal, em relação às distorções e omissões relevantes, todas as estruturas de relatório financeiro dizem que tanto as distorções quanto as omissões que são relevantes são aquelas que podem influenciar na decisão dos usuários, tá? Então, quando eu falar para vocês aqui que uma distorção ela é relevante ou quando uma omissão ela é relevante, eu estou querendo falar de algo que influencia na tomada de decisão por parte dos usuários, certo? Tranquilo? Esses julgamentos, pessoal, sobre materialidade, né? Quem que faz o julgamento sobre a materialidade? É o próprio auditor. É o auditor quem faz os julgamentos sobre a materialidade, certo? Esse julgamento sobre a materialidade, ele é feito diante das circunstâncias envolvidas, né? Ou seja, o auditor ele faz o julgamento sobre se aquelas informações, aquelas distorções são materiais ou não, no momento em que ele está planejando e executando a auditoria, tá? No momento das circunstâncias envolvidas, tá bom? E em relação a esses julgamentos, eles são afetados pela magnitude e pela natureza das distorções. Então, a dependendo da magnitude daquela distorção, né, do impacto que ela tem nas demonstrações, a depender aí da natureza daquela distorção, é que o auditor vai fazer os seus julgamentos sobre a materialidade dessas distorções. Tranquilo? E, por fim, os julgamentos sobre assuntos relevantes para os usuários, né, são baseados nas necessidades de informações comuns desses usuários, tá? Então, o auditor ele se baseia sempre naquelas informações que são de necessidades comuns dos usuários e não naquelas informações que são para usuários específicos, tá? Essas informações para usuários específicos, o auditor ele acaba não trabalhando em relação ao julgamento. Ele trabalha com as informações comuns, né, de necessidade de usuários comuns. Tranquilo? Beleza? Feita essa explanação aqui, a gente já pode voltar para a questão, tá? A parte da materialidade, ela explica que a letra A determinação de materialidade é uma questão de quê? De julgamento profissional pelo auditor. Até aqui está perfeito. Aí ela continua, que assume que os usuários não reconhecem as incertezas inerentes à mensuração de valores baseados no uso de estimativas. E, pessoal, os usuários, eles sabem, sim, que essas mensurações de incertezas, né? Essas mensurações são feitas com um determinado grau de incerteza, tá bom? Então, o auditor, os usuários, eles sabem, sim, que quando alguém está fazendo as demonstrações, vão precisar mensurar alguns valores que vão passar por algumas incertezas, tá? Em relação àqueles saldos. Certo? Tranquilo? Então, essa questão está incorreta, tá? Porque o auditor, ele acaba assumindo que sim, os usuários reconhecem as incertezas, tá bom? Letra B. O julgamento sobre quais assuntos são relevantes
leva em consideração o possível efeito de distorções sobre usuários individuais específicos. Eu acabei de falar para vocês que quando é feito um julgamento sobre alguns assuntos, determinados assuntos, o auditor ele leva em consideração o quê? Os usuários comuns, as necessidades de usuários comuns e não específicos, certo? Letra C. As omissões são materiais quando sua influência for irrelevante para as decisões financeiras dos usuários. E não, pessoal. Omissões são materiais quando elas influenciarem nas decisões de maneira relevante, tá? E não é irrelevante. É algo relevante na tomada de decisão por parte dos usuários. Perfeito? Tranquilo? Letra D. As distorções são consideradas relevantes. Olha aí, as distorções são consideradas relevantes quando é certo que essas deverão individualmente influenciar as decisões econômicas de usuários, tomando com base as normas explicativas. Nunca ouvi falar sobre normas explicativas, pessoal. Ou é nota explicativa ou são normas contábeis, né? Mas normas explicativas, essa aí a Sérgio Gran Rio inventou, tá? E por fim, o nosso gabarito aqui, ó, é a letra E, que trata aí do seguinte: os julgamentos sobre materialidade são afetados pela magnitude e pela natureza das distorções ou pela combinação de ambos. Então, o nosso gabarito aqui é a letra E, tá? É exatamente o que eu falei aqui, ó. Os julgamentos sobre a materialidade, né? O auditor, quando ele vai fazer uma auditoria, né? Ele tem que determinar a materialidade, né? A importância de alguns saldos. Então, como é que ele determina essa materialidade? De acordo com o seu julgamento, tá? Ele vai considerar o quê? Considerar as circunstâncias envolvidas e vai considerar também a magnitude daquelas distorções e a natureza daquelas distorções também. Beleza, pessoal? Entendidos até o momento? Questão 14, gabarito letra E. Beleza?